Berserk é uma das obras de mangá mais aclamada de todos os tempos. Não é à toa que este canal cresceu por conta de Berserk e o conteúdo que eu produzo há tanto tempo pra vocês. E agora, em 2026, bora ver tudo que tá chegando e tudo que essa obra maravilhosa tá prometendo pra gente. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ítalo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando sobre tudo que tá pra chegar em 2026 de Berserk, envolvendo mangás físicos, informações, mangás novos capítulos e tudo que tá acontecendo. Então, sem mais enrolação, vem comigo e bora entender. Pessoal, antes de começar, só um aviso pra vocês. Lembrem de hypar o vídeo, porque com esta volta deste ano, eu conto com a ajuda de todos vocês pra fazer esse canal crescer mais. Não é inscrição, não é like, só de hypar me ajuda demais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre as notícias de Berserk em 2026. Claro, o último capítulo lançado foi o 383 e desde então nada mais apareceu pra gente. Agora, bora avaliar tudo que tá chegando de novo, inclusive o capítulo, que foi praticamente sem falas, mas tem um significado. As últimas notícias que temos são as seguintes. Primeiramente, sim, pode comemorar que esse ano promete mais capítulos de Berserk, de forma ativa pela estúdio Gaga, gerenciada pelo Koji Mori, um dos melhores amigos de Kentaro Miura. A publicação continua ativa pela Young Animal e juntamente com o estúdio, eles estão garantindo postagem de capítulo e finalização da história com base nas evidências de Miura a Mori. Temos previsão de continuação de capítulo para o ano de 2026, ainda neste semestre de abril. Então sim, galera, pode ficar despreocupado que capítulos novos de Berserk vai ter, tá bom? A gente não sabe exatamente qual é a data do próximo capítulo, porque Berserk normalmente anuncia isso um mês antes de lançamento. Mas a gente sabe que nesse primeiro semestre até abril vai ter novidade já. Também tivemos oficialmente a venda do novo volume 43, que cobre os capítulos 334 ao 382. Futuramente irei fazer uma review completa do volume 43 pra vocês aqui no canal, que, pô, cara, tá maravilhoso demais. Ele foi lançado em algumas versões, ainda mais famosa a Deluxe, aquela da capinha branca que vocês conhecem bem, inclusive que tá até aqui do meu lado, na coleção que eu tenho de mangá de Berserk. E vamos falar, gente, a arte da capa tá simplesmente maravilhosa. Lembrando que o volume 44 de Berserk está previsto para lançamento somente em 2027, após a criação de novos capítulos para compor esse volume, claro, pois após os 382 tivemos lançamento somente do capítulo 383. Isso abre janela para mais frequência de novas postagens, inclusive de novos capítulos. Porque qual sentido faria de criar um volume 44 se nem tem capítulo suficiente para isso ainda? Lembrando, galera, que uma das notícias mais tristes de 2025 foi o cancelamento do projeto anime Berserk, né, o famoso The Black Swordman, após vários processos dos detentores dos direitos da obra. Inclusive a gente fez até um react aqui no canal sobre o episódio que eles estavam produzindo. Tava simplesmente maravilhoso, mas infelizmente devido a processos, o evento, né, todo esse projeto que eles estavam fazendo aí, não pôde ir pra frente, né, claro que quem tem os direitos ia cobrar isso e não seria à toa. E infelizmente eles tiveram todos os vídeos removidos do YouTube, né, cara, uma pena, porque eu estava bem animado pra ver o episódio completo. Oh Deus, quando a gente vai ter uma adaptação decente de Berserk? Talvez nunca, talvez esteja mais perto do que a gente pensa, a gente não sabe. Vamos falar agora da parte mais aguardada por vocês aqui, que é sobre a história de Berserk, o que a gente pode esperar daqui pra frente, o que tá chegando de novidade aí. Sem enrolação, bora direto pro ponto. Pessoal, lembrando que o capítulo 383 mostra o Guts em um estado de apatia profunda e um colapso mental, selado no interior escuro de uma estupa, considerado como santuário dos Kushans. Mais especificamente, ele foi selado pelo Daiba no último capítulo, como a gente viu. Ele vaga em um vazio absoluto, tropeçando em matéria orgânica e aceita a escuridão, deitando-se em posição fetal, sugerindo um renascimento ou o fim da sua jornada como espadachim negro. Na verdade, eu considero mais um renascimento, tá? Porque ficou bem sugestivo, né? Bem contraste com o próprio Griffith, o que estava acontecendo com Guts ali no capítulo 383. A gente vê um Guts se deitando, se encontrando totalmente sensível naquele momento e só se entregando. Será que finalmente a gente vai ter uma redenção do personagem? Um Guts livre de traumas, onde finalmente a gente vai ver mais uma vez no espadachim negro na ativa, da forma que ele realmente tem que estar, sem traumas, sem arrependimentos e o mais importante,
sem o selo do estigma. O mais interessante deste capítulo é a falta do diálogo, mano. É quase inexistente, a não ser pelo Daiba e o Silat, que comentam que possivelmente está ocorrendo com Guts na estumpa. Esse tipo de diálogo quase inexistente no capítulo reflete muito o sentimental do Guts, o vazio que o personagem está sentindo após a perca da casca mais uma vez pelo Griffith no finalzinho do arco que a gente já conhece bem. Eu acredito que depois disso eles estão tentando focar mais no renascimento do Guts, tipo a parte do Thorfinn, quando ele finalmente entende que matar não faz mais sentido, ou Musashi Miyamoto, que quando entende que ser invencível não é nada menos que uma palavra. Tá bem parecido, eu tô achando esse contraste bem legal, é o que traz coisas positivas pro personagem futuramente, inclusive. Isso é bem interessante porque nos últimos capítulos a obra tem focado bastante no sentimental do Guts, em curar as feridas dele, e podemos perceber um contraste bem grande com o Griffith, pois enquanto ele abraçou a escuridão, Guts aparentemente está abraçando uma nova redenção, algo parecido com Thorfinn ou Musashi, por exemplo. A teoria que eu tenho é que possivelmente esse santuário vai trazer um renascer pro Guts, uma nova vida e um novo objetivo que não seja mais a vingança. Poderemos finalmente ver o fim do selo do estigma e finalmente um Guts com força total para dar o fim a todo esse ciclo de sofrimento. Acredito que agora o objetivo não é fazer o Guts se fuder mais. Eu acho que finalmente o estúdio percebeu que chega de sofrimento. A gente vai entrar numa era de redenção do Guts, onde ele vai se transformar num novo ser, até sendo difícil pensar se ele realmente vai continuar com essa vingança com o Griffith. E cara, é claro que eu quero que ele continue. Tem muita coisa pra acontecer ainda, esse desenrolar do Guts nessa estumpa ou santuário no Império Kushan, a união do Império Kushan com o Guts para um possível ataque ao Griffith, o Império de Griffith com a dominação mundial, a casca capturada. Então vamos, cara, tá bem longe de Berserk acabar e bem longe de parar também de ter capítulos igual um Hunter x Hunter da vida. Então podem ficar felizes que a gente vai estar trazendo todas as informações novas aqui e todos os capítulos que forem saindo também. E aí, o que você acha que vai rolar nos capítulos futuros de Berserk? Deixa aqui nos comentários, e se eu esqueci alguma informação, alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo, ajuda informando aqui também. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, obrigado mais uma vez a cada um de vocês, até a próxima e tchau, tchau.